E claro, falando em contabilidade, a gente fala, naturalmente, liga a Salésio D'Agostin, que é um contador aí já tradicional e, sobretudo, um camarada do top desta área no Rio Grande do Sul e no Brasil. Salésio, obrigado uma vez mais pela tua presença. Estamos à disposição. Entre as coisas que aconteceram já nesse mês, né, coisas tão trágicas, né, que a gente gostaria que não houvesse acontecido, está, por exemplo, o rombo de 20 bilhões, que é o mínimo que se pode dizer atualmente, das lojas americanas. O que isso representa? Por que isso acontece? Quem são os responsáveis por isso, Salésio? Aliás, é uma pergunta que tem aqui, a pergunta do Luciano Melo, aí de São Paulo. Obrigado, Luciano, pela presença. Muito bem. Silvio, desde quando a contabilidade se estruturou, em 1494, quando o patrimônio ele é constituído, e para se constituir este patrimônio, tu tens que justificar como tu conseguiu tudo aquilo que tu tens, não é isso? O caso das lojas americanas é um fato inusitado que não existe precedente na história do mundo. Deixa bem registrado. Não existe precedente no mundo não termos registro de 20 bilhões de reais. Isso representa... isso não é rombo, porque se não há registro, nós não podemos caracterizar isso como um rombo. Isso é uma mágica. 20 bilhões são 4 bilhões de dólares, não tem na história mundial, não existe isso. Mas podemos analisar este fato sobre 4 aspectos administrativos, Silvio. Um presidente de uma companhia aberta que tem responsabilidade social com seus acionistas, tu achas que ele poderia vir a público e registrar este fato, sem primeiro medir consequências? Essa é a primeira coisa que nós temos que questionar. Um presidente de uma instituição que tem as suas ações na bolsa tem que saber medir as consequências dos atos que ele pratica. Primeiro. Segundo, o fato revelado está tipificado no Código de Processo, está tipificado na lei. Comete crime com detenção, com pena de reclusão de 3 a 6 anos, quem elabora a escrituração contábil ou balanços com dados inexatos, que omite na escrituração contábil ou no balanço lançamentos que dele deveria constar ou alterar a escrituração ou balanços verdadeiros. Está na lei, Lei 11.101 de 2005, que regula a recuperação judicial e as falências. Ele cometeu, se isso é verdade, que eu não acredito, se isso é verdade, foi cometido crime pela administração, e a administração tem que ser punida por isso, porque está escrito, fez a escrituração de forma não verdadeira, é crime, isso está na lei. Então vejam só, administrativamente, o presidente que fez cometeu algo que não deveria cometer, do ponto de vista legal, cometeu crime, do ponto de vista técnico, não é possível isso acontecer, porque crédito corresponde ao registro que identifica quem nos forneceu coisas. Ora, se eu tenho um crédito, significa que este credor me forneceu alguma coisa. Se eu não tenho registrado 20 bilhões, o que foi que ele me forneceu? Aonde é que está o registro da existência das coisas?
20 bilhões, meus amigos, é mais que o faturamento anual da companhia. Olhem só, em 2021, a companhia faturou, vendeu 22 bilhões e 700 milhões de reais. Esta venda custou para a empresa 15 bilhões e 934 milhões de reais. A compra de todo o ano de 2021 é superior aos créditos não registrados. Não tem explicação, senhores. Não, o Ministério Público tem que agir. As autoridades têm que agir. Olhem só, em 2020, o faturamento da companhia foi de 10 bilhões. O custo dessa mercadoria é 7 bilhões. Em 2019, o faturamento foi 18 bilhões. O custo, 12 bilhões. Em 2018, o faturamento, 17 bilhões. E o custo, 11 bilhões. Mas como é que pode não registrar 20 bilhões? Eu não acredito. Não. E a rapidez da justiça homologar a recuperação judicial. Isso é algo que não dá para entender. Então vejam, tecnicamente falando, se eu devo alguma coisa, essas pessoas às quais eu devo têm que me provar o que é que eles me entregaram. O que foi entregue para a companhia, esses 20 bilhões, que não está registrado. Entende? Então são coisas inexplicáveis. Bom, do ponto de vista dos órgãos de fiscalização, nós temos dois órgãos. O Conselho Federal de Contabilidade, que fiscaliza o exercício da atividade contábil. Muito bem. Então, o Conselho Federal de Contabilidade vai ter que chamar este contador e esse contador vai ter que dizer: meu amigo, a tua responsabilidade é uma responsabilidade social, aonde tu tens que proteger o quê? Quem gera emprego e renda. Tu, como contador responsável, por que tu não deixou de processar? Por que deixou de processar 20 bilhões? Que isso representa mais do que 100% das compras adquiridas de todo ano? Ou seja, se tu comprou 2, registrou 1, mais de 100% não registrada, vai ter que chamar esse contador e vai ter que assumir a responsabilidade. As companhias abertas têm como órgão de fiscalização a CVM. E a CVM tem que... A CVM, ela disciplina e fiscaliza diversas atividades. Entre as atividades fiscalizadas está a auditoria das companhias abertas. E a própria lei diz que cabe à CVM examinar e extrair cópia dos registros contábeis para verificar a veracidade das informações. Silvio, a CVM é um órgão, com todo respeito. Só para lembrar, quem não sabe, CVM é Comissão de Valores Mobiliários. Com todo respeito, se é um órgão que tem por função examinar e extrair cópia dos livros contábeis, que tem por função auditar, por que não audita? Por que usa dos trabalhos dos auditores que são contratados pela empresa? Por que não tem um corpo técnico próprio para fazer essa auditoria? Há certas coisas que acontecem para o bem da sociedade e para o bem do sistema econômico e sistema financeiro e de todos os órgãos sociais e econômicos. A CVM, em razão disso, tem que criar um departamento de auditoria, contratando profissionais independentes do seu próprio órgão para ir fiscalizar, para ir auditar, o órgão próprio, e não se basear na auditoria que a administração contrata. A administração contrata uma auditoria para verificar se as coisas estão sendo feitas certo. Isso é de responsabilidade do gestor, que é responsabilidade
de quem gera emprego e renda. Precisa ver se a coisa está certa. Agora, a CVM, ela está para o quê? Para proteger o investidor. E são coisas totalmente distintas. Eu tenho que proteger o investidor e eu faço auditoria para proteger o meu investidor. Agora, se, meus amigos, dizer que não registro de 20 bilhões de reais, sendo que no ano passado o faturamento foi 22 bilhões, com um custo de 15 bilhões, e no ano anterior, 2020, o faturamento foi 10 bilhões, com um custo de 7 bilhões, em que os não registro é superior ao próprio custo de toda a venda do ano. Com todo respeito, pela experiência que eu tenho e pelo conhecimento que eu tenho, esquece. Isso não existe, isso não é possível. E a justiça tem que pedir que cada um desses fornecedores prove os bens que entregaram a esta empresa para poder ratificar essa dívida real. Para mim, 20 bilhões não existe na dívida, isso aí é uma maracutaia. Beleza, Salésio. Justamente a tua presença aqui é para esclarecer esses assuntos, porque o programa tem esse objetivo, né? Parabéns pela clareza, pelo detalhe, e o Salésio tem que estar na parceria conosco aqui, muitas vezes ainda virão, porque isso aí vai ter um desdobramento muito forte ainda na economia, né? E na própria questão da justiça daqueles que estão envolvidos direta ou indiretamente, inclusive os diretores desse conglomerado aí. Salésio, obrigado, até a próxima. Até a próxima, estamos à disposição. Continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para responder. Muito bem, nesse espaço conversando sobre contabilidade.